Milionário ficou em coma e uma vagabunda cuidou de seu filho. Todos riram, mas no final O sol de Miami caía sem piedade sobre a mansão dos Hemingway. Os jardins, amplos e bem cuidados, se estendiam em uma maração de caminhos entre arbustos e flores tropicais. Ernest Hemingway, de pé ao lado de seu elegante carro, polia o capô com dedicação enquanto seu filho, Liam, de 10 anos, corria pelo jardim, explorando como se fosse um território novo e selvagem. Era um dia tranquilo, ao menos em aparência. Liam corria com energia, rindo enquanto se escondia atrás dos arbustos. No entanto, no meio de sua brincadeira, uma dor no peito o fez parar abruptamente. De repente, o ar parecia mais denso, mais pesado, como se cada inalação fosse insuficiente. Suas pequenas mãos se agarraram ao peito enquanto sua respiração se tornava cada vez mais rápida e entrecortada. Olhou ao redor com desespero, procurando nos bolsos. Não estava com seu inalador. O pânico o invadiu. Com grande esforço, deu alguns passos em direção ao pai. Cada movimento parecia um desafio titânico, como se o próprio ar tivesse decidido abandoná-lo. Chegou até o carro, mal conseguindo se manter em pé, e apoiou uma mão trêmula no capô brilhante. "Papai", ofegou, a voz quase um sussurro. "O inalador? Não, tenho." Ernest, ao ouvir essas palavras, virou-se imediatamente, deixando o pano cair ao chão. Seu coração deu um pulo ao ver a palidez no rosto do filho, seus olhos cheios de pânico. "Onde está?" perguntou com a voz já tingida de preocupação. "Onde você deixou Liam?" Liam, mal conseguindo respirar, se agarrava ao carro como se disso dependesse sua vida. "No jardim eu perdi", ofegou, lutando por cada palavra, seus olhos cheios de desespero. Ernest franziu a testa. O vasto jardim era imenso, impossível de buscar naquele estado crítico. Não havia tempo para isso. "Tudo bem, filho, fica aqui. Vou à casa pegar outro inalador. Volto logo, ouviu? Não se mova." Com essa promessa, Ernest saiu correndo em direção à mansão. Sua mente corria tão rápido quanto seus pés. Outro inalador estava no banheiro principal. "Só uns minutos", se repetia. "Vai ficar tudo bem." Nas crises, o tempo não é medido em segundos, mas em decisões, pensou, enquanto acelerava o percurso. Entrou na mansão com passos apressados, o eco de seus sapatos ressoando pelos corredores. Subiu as escadas, suando profusamente até chegar ao banheiro. Lá começou a procurar freneticamente o inalador, muito nervoso, até que o encontrou. Com o dispositivo na mão, desceu correndo as escadas, atravessando a mansão. No entanto, um pequeno brinquedo do menino que se interpôs em seu caminho e foi ignorado por ele em sua desesperação, fez com que perdesse o equilíbrio, fazendo Ernest cair pesadamente ao chão. Depois de rolar pelos degraus e bater justamente na cabeça com o canto de uma coluna de mármore no andar de baixo. Um estalo seco ecoou pela mansão. Tudo ficou escuro. Enquanto isso, no jardim, Liam continuava ofegante, cada respiração um esforço monumental. O tempo passava, e seu pai não voltava. O pânico começava a se instalar em seu peito, mas não apenas pela falta de ar. Algo não estava bem. E é que a vida, às vezes, nos testa com situações que não podemos prever. Liam, sentindo a crise asmática se agravar, soube que não podia esperar mais. Olhou para a rua. O último sopro de ar em seus pulmões o impulsionava a sobreviver. Era sua única esperança. Ele cambaleou até a porta depois de atravessar os jardins com as pernas fracas e o peito prestes a explodir, conseguindo abri-la. Finalmente, viu uma mulher jovem caminhando pela calçada. Seus olhos se encheram de lágrimas de alívio. Com seu último esforço, ela a interceptou a certa distância. "Ajuda, por favor", ofegou. "Não consigo respirar." A mulher, surpresa, correu até ele imediatamente. Era jovem, de rosto amável, e ao ver o desespero nos olhos de Liam, soube exatamente o que estava acontecendo, pois ela mesma era asmática e conhecia os sintomas à perfeição. Sem hesitar, abriu sua bolsa e tirou um inalador. "Calma, respira devagar", disse enquanto colocava o inalador em sua boca.
Inala, devagar. Isso, mais uma vez. Liam pegou o inalador, suas mãos trêmulas, mas fez o que ela pediu. Depois de algumas inalações, sua respiração, embora ainda agitada, começou a melhorar. O alívio chegou como uma onda, mas com ele veio uma nova sensação. O medo pelo pai. "Como você se chama, pequeno?" perguntou a moça com voz carinhosa. "Liam Hemingway, senhorita." "Onde estão seus pais?" perguntou a mulher com a testa franzida. "Você não deveria estar sozinho nessa situação." Liam, com a respiração ainda ofegante, balançou a cabeça. "Meu pai", sussurrou entrecortado, "foi buscar o inalador. Faz tempo. Não voltou." O rosto da mulher mudou. Algo em sua expressão se endureceu ao ouvir isso. "Vamos", disse com firmeza. "Vamos ver o que aconteceu com seu pai. Não deveria demorar tanto." Juntos, Liam e a mulher retornaram à mansão, ajustando o passo às possibilidades do menino, enquanto ela segurava sua mão com suavidade. Liam, embora fraco e exausto, se propôs a conduzir a mulher até o banheiro principal, onde sabia que seu pai guardava outros inaladores. Mas ao cruzar o vestíbulo, ambos pararam abruptamente. Lá, ao pé das escadas centrais da mansão, jazia Ernest, imóvel sobre o chão de mármore. O coração de Olga parou por um segundo ao ver a cena. Liam, ao seu lado, soltou um pequeno gemido e as lágrimas começaram a encher seus olhos novamente. Olga se agachou rapidamente, deixando de lado o medo que a invadia. A primeira coisa que ela deveria fazer era verificar se Ernest ainda respirava. "Fica aqui, Liam", disse com voz trêmula, mas firme, tentando ocultar sua própria angústia. Com mãos trêmulas, Olga se inclinou sobre o corpo de Ernest. Colocou 2 dedos em seu pescoço, buscando o pulso, enquanto aproximava seu ouvido da boca do homem para ver se sentia sua respiração. Tudo o que sua mente repetia naquele momento era: "Por favor, que ele esteja vivo." Sentiu um pulso fraco. Era irregular, mas estava lá. Olga deixou escapar um suspiro de alívio, embora mínimo. "Está vivo?" pensou, mas sua condição era grave. "Está respirando", murmurou, tranquilizando o menino. Sem perder mais tempo, tirou o telefone e marcou o número de emergência. "Precisamos de uma ambulância imediatamente", exclamou rapidamente, suas palavras atropeladas pela adrenalina. "Há um homem inconsciente, ele tem pulso, mas parece que caiu pelas escadas. Está respirando." Enquanto falava, seu olhar permanecia fixo em Ernest, como se apenas com um olhar ela pudesse mantê-lo consciente. Fez o possível para manter a calma na frente de Liam, embora por dentro sentisse o pânico tomar conta dela. Não desista agora, se lembrou. Após desligar, ela se virou para Liam, que observava a cena chocado, entre lágrimas, com sua respiração ainda agitada pela crise asmática. "Vai ficar tudo bem, querido, a ambulância está a caminho", disse, tentando manter a calma pelo bem do menino. "Seu pai está respirando. Agora precisamos que você também fique bem, está certo?" Liam, chorando, assentiu. Olga ficou ao seu lado, sua mão sobre seu ombro, sabendo que naquele momento ela era a única figura de apoio que o menino tinha. O verdadeiro coragem, pensou, não é enfrentar o perigo sem medo, mas manter-se firme quando alguém mais precisa de você. Liam, ao seu lado, sem saber como reagir, ficou olhando para seu pai imóvel, o pânico invadindo seu pequeno coração, enquanto as lágrimas fluíam sem parar. Então, caiu de joelhos ao lado dele, chamando-o repetidamente sem obter resposta. Então olhou para a mulher e perguntou com voz trêmula: "Papai vai ficar bem?" A mulher lhe lançou um olhar sério, mas calmo. "Sim, ele vai ficar bem", disse com suavidade. "Mas você precisa ficar tranquilo. O que seu pai precisa agora é que você fique bem. A ambulância está a caminho. Você foi muito corajoso. Aliás, querido, meu nome é Olga Abela, e sou seu anjo da guarda." Liam piscou surpreso, esboçando um pequeno sorriso, quase imperceptível, mas suficiente para iluminar seu rosto por um breve instante em meio à sua tristeza. "Sério?
Perguntou com um vestígio de incredulidade em sua voz quebrada. Olga assentiu, mantendo seu sorriso. Isso mesmo. Cheguei bem a tempo, não? Brincou com um winking. Me mandaram para ajudar você e seu pai. Liam soltou uma pequena risada nervosa, entrecortada por seus soluços, mas grato por aquele momento de leveza no meio da tormenta. Onde está sua mãe? Perguntou Olga suavemente, tentando manter a conversa leve, mas ciente da importância de saber mais sobre a situação familiar de Liam. O menino desviou o olhar por um momento, seus olhos nublados de lágrimas se escureceram com uma tristeza ainda mais profunda. No céu, desde que nasci, respondeu em voz baixa, quase como se estivesse repetindo uma verdade que aprendeu a aceitar há muito tempo. Somos só meu pai e eu. Não há mais ninguém. Acabamos de nos mudar para Miami. O coração de Olga se apertou ao ouvir as palavras do menino. Ele era apenas uma criança e já carregava uma ausência que o acompanharia por toda a vida. A realidade do que estava acontecendo. Um pai em perigo, uma crise asmática e a total solidão de um menino, atingiu Olga com força, mas, em vez de se deixar dominar pela angústia, inclinou-se suavemente para Liam e segurou sua mão. Liam, escute, disse com seriedade, mas com ternura na voz. Não sei por que te encontrei hoje, mas te prometo que não vou te deixar sozinho, nem a seu pai. Seja o que for que aconteça, não vou abandonar nenhum dos dois, você me ouve? Estarei aqui para vocês incondicionalmente, acrescentou enquanto o abraçava com toda a sua alma. Liam a olhou fixamente, seus olhos inundados de uma mistura de gratidão e alívio. Às vezes, o verdadeiro valor não está em enfrentar a vida sozinho, mas em aceitar a mão que nos é estendida nos momentos mais sombrios, pensou Olga, vendo o menino assentir lentamente, segurando sua promessa como se fosse uma tábua de salvação. Ela acariciou suavemente a cabeça de Liam, enquanto em sua mente ressoava um pensamento claro. Os seres mais especiais nem sempre são aqueles unidos a nós por laços de sangue. O som das sirenes começou a se aproximar e Liam, ainda se recuperando, sentiu uma pequena esperança florescer dentro de si. Sabia que seu pai ficaria bem, e embora os eventos daquela tarde tivessem mudado algo para sempre, aprendeu uma grande verdade à sua maneira. A vida pode parar num instante, mas o verdadeiro valor nasce daqueles que não desistem, mesmo quando o ar parece faltar. Então a garota se inclinou em direção ao menino, que chorava profundamente, dizendo-lhe com uma doçura parecida com a voz de anjos: Nunca se esqueça, meu pequeno, que justamente quando tudo parece parar na vida, é quando mais devemos avançar. Alguns instantes depois, Olga observava os paramédicos se moverem rapidamente ao redor de Ernest. Liam, trêmulo e fraco, se apoiava em seu braço, sua respiração ainda entrecortada, apesar das inalações. A situação estava se tornando mais crítica a cada segundo que passava, e ela sabia disso. Aproximando-se abruptamente, com a determinação ardendo em seus olhos, dirigiu-se ao paramédico que acabara de colocar uma máscara de oxigênio no rosto de Ernest. Eles têm que nos levar os dois, insistiu, sua voz firme, mas impregnada de preocupação. O menino está no meio de uma crise asmática e eu sou sua madrasta, sou noiva de seu pai. Acrescentou como uma mentira aceitável para poder ser aceita como acompanhante. O paramédico olhou para Liam, que mostrava fadiga respiratória e angústia, com os olhos lacrimejantes, cheios de medo e cansaço. A situação estava complicada. Dei um inalador a ele, mas ainda está muito fraco. A respiração dele ainda não está normal, acrescentou Olga rapidamente. Ele precisa de atenção médica urgente. O paramédico assentiu com a cabeça. Tudo bem, mas precisamos estabilizar o menino antes de subir, respondeu virando-se para outro técnico. Preparem-no, vamos levar os dois. Enquanto a equipe ajustava uma máscara de oxigênio portátil para Liam, Olga o segurava com cuidado, acariciando suas costas numa tentativa de acalmá-lo. Sabia que, além da falta de ar, o que mais o estava destruindo por dentro era o medo. Esse medo que o invadiu quando viu seu pai imóvel. Vai ficar tudo bem, querido, murmurou Olga em seu ouvido, usando um tom suave, mas firme.
Os médicos vão cuidar do seu pai. E eu não vou te deixar. Vamos estar juntos o tempo todo. Liam assentiu fraco, seus olhos brilhando com lágrimas e cansaço. Apesar de tudo, havia algo na voz de Olga que lhe dava um pequeno consolo, uma centelha de esperança que, até aquele momento, parecia inalcançável. Assim que Liam se estabilizou, a equipe médica ajudou ambos a subir para a ambulância. Ernest estava imóvel na maca, conectado a vários dispositivos que monitoravam seus sinais vitais. Olga se sentou ao lado de Liam, mantendo-o perto, enquanto os paramédicos continuavam trabalhando intensamente para garantir a estabilidade de Ernest durante o trajeto até o hospital. O som das sirenes preenchia o ar, criando uma atmosfera de urgência que vibrava no peito de Olga. Enquanto acariciava o cabelo de Liam, seus pensamentos corriam a 1000 por hora. A vida pode mudar em um único instante, pensou enquanto olhava a figura pálida de Ernest. Nunca imaginou estar envolvida em algo assim. Mas ali estava, ao lado de um menino que não conhecia até algumas horas atrás, cuidando de um homem que havia sido um completo estranho. O paramédico que atendia Ernest verificava constantemente seus sinais vitais. Cada vez que a máquina emitia um bip, Olga sentia que seu coração batia em uníssono com a vida do homem estendido à sua frente. "Ele vai ficar bem?" perguntou Liam com voz fraca, interrompendo seus pensamentos. Olga olhou para ele e, sem hesitar, respondeu: "Está em boas mãos, Liam, mas acima de tudo, Deus cuida dele. Não podemos perder a esperança. A coragem nem sempre é visível, mas está em cada respiração que você toma, em cada momento que seguimos em frente." Liam assentiu novamente, embora fosse evidente que o medo ainda estivesse preso em seu pequeno corpo. Sua respiração ainda era pesada, mas menos frenética graças à ajuda do oxigênio. A cada quilômetro que a ambulância percorria, parecia encontrar pequenos momentos de calma entre as ondas de pânico. Olga sabia que estava fazendo tudo o que podia por Liam, mas uma parte dela também estava aterrorizada por Ernest. O que acontecerá se ele não acordar? Como Liam poderá continuar sem seu pai? Ela se perguntava. Ao chegar ao hospital, as portas da ambulância se abriram rapidamente. Ernest foi levado imediatamente para a sala de emergência, rodeado de médicos e enfermeiras que pareciam se mover com a precisão de um relógio. Olga e Liam foram guiados por outra equipe médica até uma sala de observação, onde uma pediatra começou a examinar Liam. "Vamos estabilizá-lo. Ele precisa ficar um pouco mais para que possamos garantir que sua respiração esteja completamente sob controle", explicou a médica, enquanto Liam descansava em uma maca pequena. Olga ficou ao seu lado, nunca soltando sua mão enquanto se identificava como sua madrasta para justificar sua presença naquele cenário. Sabia que Liam precisava se sentir seguro e naquele momento ela era o mais próximo de uma figura de apoio para ele. Enquanto aguardava notícias sobre Ernest, sua mente voltava repetidamente ao que havia acontecido naquele dia. "Você está indo muito bem, Liam. Você é forte, sabia?" disse-lhe, acariciando sua mão. O menino a olhou, com o medo ainda em seus olhos, mas algo em sua expressão parecia relaxar. O amor nem sempre vem em formas previsíveis, pensou Olga. Às vezes, é simplesmente estar lá para alguém quando mais precisa. Agora o único que restava era esperar. Olga permanecia firme ao lado de Liam na sala de observação. Sua mão não se afastava da do menino, que começava a adormecer, exausto tanto fisicamente quanto emocionalmente. As luzes frias do hospital, junto ao eco distante dos passos dos médicos, criavam uma atmosfera de inquietação que parecia parar o tempo. Finalmente, a porta se abriu lentamente, e um médico com uma expressão séria entrou na sala. Olga sentiu seu coração parar por um segundo, mas apertou suavemente a mão de Liam, ainda adormecido. "A senhora é familiar do Sr. Hemingway?" perguntou o médico, sua voz tranquila, mas carregada com a gravidade da situação. Olga, com uma serenidade que mal conseguia manter, assentiu. Sabia que precisava sustentar seu papel fictício pelo bem do menino. "Sim, sou a noiva dele, além de madrasta deste menino", respondeu, sentindo o peso ainda mais profundo dessas palavras naquele momento. "Como ele está?" O médico respirou fundo antes de responder, medindo cuidadosamente cada palavra.
O Sr. Hemingway sofreu um trauma craniano grave devido à queda. Conseguimos estabilizar seus sinais vitais, mas ele entrou em coma. Olga sentiu seu peito se apertar como se o ar da sala tivesse se tornado mais denso. Olhou para Liam, sua pequena figura descansando na maca, alheio à magnitude do que estava acontecendo. O que isso significa, exatamente? Conseguiu perguntar, esforçando-se para manter a compostura. Quão grave é? O médico negou suavemente com a cabeça, com uma mistura de profissionalismo e empatia. Por enquanto, vamos mantê-lo em observação intensiva. O cérebro dele precisa de tempo para se recuperar, e não podemos prever quanto tempo ele ficará nesse estado ou se acordará. Vamos dar o melhor cuidado possível, mas não há tratamento que garanta a recuperação imediata dele. As palavras flutuaram no ar como uma sentença. Olga mal conseguiu conter o suspiro que lutava para sair, enquanto um nó queimava em sua garganta. Cada palavra do médico pesava mais do que a anterior, e ela se concentrou em respirar com calma, embora fosse quase impossível. Sabia que, por mais que quisesse ser forte, este era um momento crítico. Não podia se permitir desmoronar, não enquanto Liam dependia dela. "Obrigada, doutor", disse com a voz levemente embargada. "Posso ficar com Ernest sem problema?" "Claro", respondeu o médico com uma leve inclinação de cabeça. "É importante que as pessoas próximas estejam presentes. Às vezes o cérebro reage a estímulos externos, como vozes familiares, mesmo que não compreendamos completamente." Olga assentiu e o médico se despediu em silêncio, deixando-a sozinha com seus pensamentos e a realidade que agora precisava enfrentar. Ser forte não significa não sentir, mas continuar apesar do que se sente. Olhou para Liam novamente, acariciando sua pequena mão. Sabia que em breve teria que lhe contar o que havia acontecido, mas não naquele momento. Por enquanto, o menino precisava descansar. Ela, por outro lado, precisava processar tudo o que o médico acabara de dizer. "Vai ficar tudo bem", sussurrou mais para si mesma do que para Liam. "Vai ficar tudo bem." As lágrimas lutavam para cair, mas Olga as conteve. Sabia que, naquele instante, precisava ser mais forte do que nunca. Apertou suavemente a mão de Liam, ainda adormecido. A força não se mede pelo número de vezes que não caímos, mas pelas vezes que nos levantamos. Os dias começaram a passar. A mansão Hemingway, que antes irradiava a energia vibrante de uma família feliz, havia se tornado um lugar taciturno. Liam, que antes corria pelos amplos jardins, com um sorriso despreocupado, parecia ter se apagado emocionalmente. A alegria que o caracterizava, aquela centelha natural nos olhos das crianças que parece inesgotável, havia sido substituída por uma tristeza profunda. A ausência de seu pai, preso em coma desde o acidente, o deixava com uma sensação de abandono, embora Olga estivesse sempre ao seu lado. Durante semanas, Olga tentou de tudo para se conectar com o pequeno. Levava-o ao hospital todos os dias após a escola, onde visitavam Ernest. Mas, enquanto ela falava com esperança, tentando manter o ânimo, Liam permanecia em silêncio, retraído, imerso em uma dor que parecia grande demais para sua pouca idade. À noite, frequentemente o encontrava chorando, chamando pelo pai entre pesadelos. Certa tarde, enquanto o observava da penumbra da cozinha, Olga viu nos olhos de Liam uma sombra que roubava o brilho de sua infância. Ele estava sentado no sofá, seu olhar vago e perdido em um horizonte de silêncio e pesar. Foi nesse momento, com a alma dilacerada pela impotência, que Olga compreendeu que não podia mudar a cruel realidade que mantinha Ernest preso em um sono profundo, mas podia tocar o coração de Liam, devolver-lhe uma centelha de luz capaz de atravessar o denso muro de tristeza que o envolvia. Foi então que, como um sussurro da alma, a ideia se revelou em seu espírito. No dia seguinte, Olga chegou à mansão com uma surpresa. Um cachorro pastor de pelos macios e olhos brilhantes. Ao entrar no jardim, o pequeno cão, cheio de energia, pulou uma cerca baixa, correndo diretamente para Liam, que estava sentado no chão brincando com um carrinho de brinquedo. O filhote vinha animado com sua pequena bola na boca,
abanando o rabo com uma alegria contagiante. Liam, que não havia mostrado um sorriso em semanas, levantou o olhar surpreso. Seus olhos, que antes pareciam opacos, iluminaram-se pela primeira vez desde o acidente. Ele se chama Brownie, disse Olga com um sorriso suave. Pensei que você poderia gostar de um amigo. Liam largou o carrinho e estendeu a mão tocando o pelo macio de Brownie. O filhote, animado, soltou a bola e começou a pular ao redor dele pedindo mais atenção. Pela primeira vez em semanas, um sorriso autêntico cruzou o rosto de Liam. O amor em suas formas mais puras nem sempre precisa de palavras, pensou Olga ao ver como Brownie saltava de um lado para o outro, brincando com Liam como se o conhecesse desde sempre. Às vezes o que precisamos é da presença de outro ser para nos lembrar que a vida ainda é bonita, mesmo em meio à dor. Brownie, com sua energia transbordante, mostrou ao menino a felicidade que se encontra na simplicidade da vida. Todos os dias, o menino e o cachorro corriam pelos jardins. Brownie adorava saltar obstáculos, sempre com sua bola na boca, e parecia saber exatamente como fazer Liam rir a cada tentativa de pegar a bola. Era como se a felicidade natural do filhote se espalhasse pelo ar, preenchendo os vazios da mansão. Uma tarde, após correr com Brownie pelos amplos caminhos, Liam, ainda ofegante, mas com um sorriso largo, aproximou-se de Olga e disse: Obrigado. O Brownie é o melhor amigo que já tive. Olga se agachou, olhando o menino nos olhos. O amor não se mede pela quantidade de tempo que passamos com alguém, disse, acariciando os cabelos dele, mas pela intensidade com que permanecemos em seu coração. E o Brownie já te ama muito. Às vezes, na escuridão mais profunda, uma simples centelha pode iluminar tudo. O Brownie é essa centelha para você, Liam. Enquanto isso, as visitas ao hospital continuavam sem trégua. Todos os dias, enquanto Liam brincava distraidamente com Brownie, Olga ia fielmente ao quarto onde Ernest permanecia em seu silêncio imóvel. Lá, sentava-se ao lado dele, paciente e constante, lendo em voz alta e relatando com ternura os pequenos progressos de seu filho, como se a cada palavra tentasse tecer uma ponte entre o presente e o mundo distante onde ele estava. Sou Olga. Sei que minha voz é desconhecida para você, Ernest, mas você e Liam são o meu maior tesouro. O Liam está muito bem e agora tem um cachorro pastor chamado Brownie. Não se preocupe com nada. Eu cuido dele com todo o amor do meu coração. Posso te contar um segredo? Você e Liam são meu presente. Tenho apenas 25 anos, mas sofro de endometriose e não posso ter filhos. Já tentei com um parceiro, mas não deu certo. E sofri muito. Estou muito feliz com seu menino e com você. Daria tudo para ver sua felicidade. Por favor, acorde para que possa me conhecer. Só quero ver você sorrir. Sussurrava com ternura, enquanto suas delicadas mãos acariciavam os cabelos daquele homem que permanecia imóvel. Com o tempo, Olga começou a levar livros para o quarto de Ernest, convencida de que sua presença tinha um valor profundo, mesmo que ele não pudesse responder. Entre todos, havia um com um significado especial: O Pequeno Príncipe. Não apenas por sua conexão com a juventude dela, quando lia o livro em francês, idioma que dominava, mas porque, certa vez, Liam havia confessado que aquele era o livro favorito de seu pai. Sempre que lia em voz alta, Olga sentia que de algum modo estava aproximando Ernest do mundo que ambos compartilhavam. Uma pequena centelha de vida que conectava pai e filho através das páginas. Certa tarde pegou o livro e começou a lê-lo suavemente. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Olga fez uma pausa após pronunciar essas palavras, olhando para o rosto tranquilo de Ernest. Perguntava-se se, em seu estado de inconsciência, as palavras tinham algum impacto, se podiam atravessar aquela barreira e alcançar o lugar onde sua alma residia. O verdadeiro amor não precisa ser visto para ser sentido, pensou, enquanto acariciava a mão inerte de Ernest. Talvez essas palavras o toquem,
o despertem de seu silêncio. Em casa, enquanto Olga continuava construindo uma ponte emocional entre ela e Liam, não conseguia parar de pensar em Ernest. Às vezes, à noite, quando se sentava ao lado do menino, que frequentemente chorava de saudade do pai, sussurrava palavras de consolo. Você não está sozinho, Liam. O amor do seu pai continua com você, mesmo que você não o veja agora. E eu também estou aqui. Sempre estarei aqui. O coração humano tem uma capacidade infinita para o amor, refletia Olga, enquanto acariciava a cabeça do menino, e também para suportar a dor. Mas em cada ferida que a vida nos deixa, há uma semente de força. As semanas passavam e, embora Liam ainda tivesse dias de tristeza profunda, havia momentos em que a luz voltava a brilhar em seu rosto. Um dia, enquanto corria com Brownie pelo jardim, Olga o observou de longe, e um sorriso cruzou seu próprio rosto. O menino estava começando a se curar, pouco a pouco, graças ao amor incondicional de seu novo amigo de 4 patas. Certa tarde, após sua visita diária ao hospital, Olga voltou para casa com uma sensação renovada de esperança. Enquanto percorria os silenciosos corredores da mansão, refletia sobre como sua vida havia mudado de maneira inesperada, desde que assumira os cuidados de Liam e Ernest. Não era seu plano fazer parte dessa família, mas o destino, com sua misteriosa habilidade de entrelaçar caminhos improváveis, havia tecido suas vidas de forma inescapável, cruzando trilhas que jamais imaginou percorrer. O amor floresce nos lugares mais inesperados, pensou Olga ao abrir a porta do escritório e encontrar Liam profundamente adormecido no sofá, com Brownie aconchegado ao lado dele. A cena revelou-lhe uma verdade profunda. Não é o sangue que forma uma família, mas o laço invisível do cuidado e da entrega. Naquele instante, Olga compreendeu que, apesar do longo e árduo caminho que os esperava, estava exatamente onde deveria estar, e nesse entendimento encontrou uma paz inesperada. Uma semana depois, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo com tons quentes as paredes frias do quarto, Olga se sentou, como de costume, ao lado de Ernest. O homem permanecia imóvel, como havia estado desde o acidente. Mas Olga não permitia que a quietude de seu corpo a dissuadisse do que agora se tornara uma parte essencial de seus dias. Sua presença constante, sua voz, seu toque. Com uma paciência doce, ela tomou sua mão entre as suas, sentindo o peso da pele quente, mas inerte, e começou a falar. Olá, meu querido Ernest. Queria te contar que Liam está indo muito bem. Sussurrou com uma ternura que brotava do mais profundo do seu ser. Brownie não o deixa nem por um segundo. Eu queria que você visse como ele corre e brinca. Há uma alegria que está renascendo nele aos poucos. Você criou um menino forte, Ernest, mas ele precisa de você. Nós precisamos de você. Olga permaneceu em silêncio por alguns instantes, deixando que suas palavras se espalhassem na calma do quarto. O bip constante das máquinas que monitoravam Ernest era o único som que rompia a quietude, mas em seu coração ela desejava que ele, nas profundezas de sua inconsciência, pudesse ouvi-la. Ela segurava uma flor de lírio branco, com seu caule longo e elegante, e acariciava suavemente o braço de Ernest com ela. A textura delicada das pétalas deslizava sobre sua pele como um sussurro de fragilidade, refletindo os sentimentos de Olga, que, apesar das tempestades da vida, mantinha acesa a chama da esperança. Sabe, sempre acreditei que há caminhos na vida traçados pelo destino, mas nunca imaginei que cuidar de você e de Liam se tornaria meu verdadeiro propósito. Sussurrou, suas palavras flutuando no ar como confissões íntimas. Eu não planejei nada disso, nem esperava, e mesmo assim, aqui estou eu, cuidando do seu filho e ficando ao seu lado, percebendo que... Ela fez uma pausa, fechando os olhos como se cada palavra fosse um pulsar. Me apaixonei por você, Ernest. As palavras de Olga pairaram no ar, impregnadas de uma verdade que ela ignorara por muito tempo. Enquanto a revelação se assentava no mais profundo de seu ser, ela baixou os olhos para as mãos de Ernest, que permaneciam inertes entre as suas. Com uma devoção quase sagrada,
Levou a flor ao rosto dele, roçando sua pele com a suavidade das pétalas, tentando envolvê-lo com seu perfume, como se aquele simples gesto pudesse despertar um eco esquecido, um sussurro de vida escondido no silêncio que o envolvia. Era um ato delicado e desesperado, uma dança entre a esperança e a resignação. No fundo de seu coração, Olga compreendia que, às vezes, o mais belo do amor é sua capacidade de persistir, mesmo sem garantia de retorno, de florescer no terreno mais árido, resistindo ao vazio. O amor verdadeiro não exige ser correspondido, porque sua força não está no que recebe, mas no que oferece incondicionalmente. Com essa certeza em mente, Olga continuou acariciando a pele de Ernest com a flor, como se a essência de seu amor pudesse penetrar além da carne adormecida e tocar a alma que esperava em algum recanto oculto. Aproximando-se ainda mais de seu ouvido, Olga sussurrou, quase como uma prece, em um francês impecável. L'amour c'est comme un arbre, il pousse sans bruit et ses racines vont profond. O amor é como uma árvore, cresce em silêncio e suas raízes vão ao fundo. A frase de Victor Hugo flutuou suavemente no ar, entrelaçando-se com o aroma dos lírios, como se essa verdade, tão simples e profunda, pudesse atravessar o abismo que os separava. Naquele momento, Olga entregava todo o seu amor, sem esperar nada mais do que seu coração o sentisse, em algum lugar onde suas almas pudessem se encontrar. E foi então, nesse instante, que ela sentiu um leve movimento. Quase imperceptível, um dedo de Ernest se mexeu sob sua mão. Olga conteve a respiração. Seu coração deu um salto e a esperança pulsou com força. Seria real? Ou apenas sua imaginação brincando com seus desejos? Ela esperou, agudizando cada fibra de seu ser, buscando desesperadamente que o gesto se repetisse. Mas isso não aconteceu. O silêncio voltou, tão implacável quanto antes. Olga soltou um suspiro entrecortado, com o peito apertado por uma mistura de ilusão e dor. Fora tão sutil que não sabia se havia sonhado ou se realmente fora um primeiro indício de vida, uma ponte invisível erguida entre eles. Quase sem perceber, inclinou-se para ele, seus lábios trêmulos de emoção e nervosismo, e depositou um beijo suave em sua testa. A pele de Ernest estava quente, alheia à gravidade da situação. O contato foi delicado, um ato cheio de amor contido e esperança silenciosa. Se você pode me ouvir, Ernest, por favor, volte para nós, murmurou contra sua pele. Eu te amo. Era a primeira vez que dizia isso em voz alta. A primeira vez que se permitia admitir o que seu coração vinha gritando em silêncio há muito tempo. Ela o amava. E não importava se ele podia responder naquele momento. Seu amor era real e isso bastava. Permaneceu ali agarrada a essa pequena centelha de esperança, acariciando a mão de Ernest com a flor, como se seu amor pudesse ser a ponte para o despertar dele. Naquele mesmo dia, ao sair do quarto de Ernest, Olga, com determinação no olhar e ternura vibrando na voz, aproximou-se do médico responsável. Sabia que as regras do hospital eram rigorosas, especialmente quanto à presença de crianças na unidade de terapia intensiva, mas sentia que havia algo mais poderoso do que normas, a conexão humana. Doutor, sei que não é comum permitir a entrada de uma criança aqui, mas acredito que isso pode ser exatamente o que Ernest precisa para encontrar o caminho de volta, disse, sua voz carregada de uma mistura de serenidade e urgência. Liam sente muita falta dele, e embora ainda seja pequeno, o amor tem uma maneira de ultrapassar qualquer barreira. O amor é um idioma que até o silêncio entende, e talvez a voz de Liam possa falar ao coração de Ernest, onde as palavras já não alcançam. O médico ficou pensativo, observando a sinceridade nos olhos de Olga. Após alguns instantes de silêncio, assentiu lentamente, compreendendo que, em meio a todas as ferramentas e medicamentos, um simples ato de amor poderia fazer a diferença. No dia seguinte, enquanto explorava um dos sótãos da mansão, Olga tropeçou em um objeto inesperado, um violino guardado em seu estojo, como um tesouro esquecido pelo tempo. Foi então que Liam apareceu na porta e, ao vê-la com o violino,
Seus olhos se iluminaram, revelando uma centelha que há muito tempo ela não via nele. Meu pai ama ouvir música de violino, disse o menino com uma mistura de nostalgia e esperança na voz. Ele sempre dizia que era a única coisa capaz de acalmar sua mente depois de um dia longo. Olga sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Aquelas palavras se conectaram com memórias de sua própria adolescência, quando passava horas aprendendo a tocar, deslizando o arco sobre as cordas, enquanto a música parecia elevar suas emoções mais profundas. Naquele instante, um lampejo de inspiração atravessou sua alma. A ideia surgiu clara e vibrante. Levar o violino ao hospital, tocar para Ernest, deixar que a música construísse uma ponte entre o mundo dos despertos e o lugar onde ele estava adormecido. Sem hesitar, tomou a mão de Liam e juntos, com o violino cuidadosamente protegido sob seu braço, partiram para o hospital. Enquanto cruzavam os longos corredores da mansão, Olga sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, um propósito renovado aquecia seu coração. O som do violino não seria apenas música, seria sua voz, sua prece, a manifestação do amor que tinha para oferecer e do desejo de ver Ernest despertar. Pouco depois chegaram ao hospital e entraram de mãos dadas no quarto de Ernest. Liam, sussurrou ela enquanto colocava o violino de lado por um momento. É sua vez de falar com seu pai. Conte a ele o que você tem feito com Brownie. Ele vai te ouvir, eu sei. Liam aproximou-se da cama e segurou a mão inerte do pai. Sua voz era suave, mas cheia de carinho. Papai, tenho tanto para te contar. Tenho um cachorro chamado Brownie. Nós corremos juntos pelos jardins todos os dias. Ele fez uma grande travessura ontem, comeu os meus sapatos. Liam soltou uma risada nervosa, esperando que seu pai o ouvisse. Mas não me importo. Sinto muito a sua falta, papai. Por favor, acorde. Também quero te dizer que Deus me deu uma nova mamãe e quero que você a conheça. Ela vem te ver todos os dias e cuida de mim. Ela está aqui agora. O nome dela é Olga. Por um momento, parecia que o silêncio era absoluto. Então, uma transformação sutil cruzou o rosto de Ernest. Os lábios, rígidos havia semanas, pareceram se curvar levemente. Não era um sorriso completo, mas o leve gesto fez com que Olga e Liam prendessem a respiração. Liam, com lágrimas nos olhos, voltou-se para Olga, que pegou o violino com mãos trêmulas, mas decididas. Agora é a minha vez, disse ela, posicionando o instrumento como fazia na adolescência, tentando se conectar com ele no mais profundo. A primeira nota preencheu o quarto como um sussurro suave, mas carregado de uma emoção densa. Olga tocou uma balada lenta, cheia de melancolia e esperança, como se cada corda do violino falasse um idioma esquecido ecoando uma frase não pronunciada. Volte para nós, estamos esperando por você. O som envolvia o quarto e cada nota era uma ponte entre a vida e o sono profundo em que Ernest se encontrava. As vibrações do violino pareciam respirar sob a pele de Ernest, que reagia com movimentos sutis. Olga fechou os olhos, entregando-se à melodia, sabendo que aquela era sua última chance de alcançar o inatingível. Liam, ao lado da cama, observava fascinado, cheio de esperança. E então aconteceu. O ritmo cardíaco de Ernest, que até aquele momento tinha sido constante, mas monótono, começou a oscilar. As máquinas emitiram um leve apito, como se anunciassem uma mudança. Olga abriu os olhos a tempo de ver Ernest, com um esforço titânico, mover os dedos da mão. "Papai!" exclamou Liam, cheio de admiração. Olga, sentindo que seu coração parava por um segundo, deixou de tocar e inclinou-se sobre a cama. "Ernest", sussurrou com a voz trêmula. A pálpebra de Ernest se mexeu, fraca, mas perceptível. Os olhos, que haviam estado fechados por tanto tempo, começaram a se abrir lentamente, como se a luz fosse um golpe forte demais. O quarto inteiro parecia prender a respiração enquanto ele finalmente focava o olhar em Olga. Foi um instante carregado de significado, no qual nenhuma palavra era necessária. "Ernest", repetiu Olga, com a voz tremendo, sentindo que seu coração parava por um instante.
Ele tentou mover os lábios e um murmúrio quase inaudível escapou de sua garganta com enorme dificuldade. Amo. Vocês... Liam, com lágrimas nos olhos, olhou para Olga, e ela sentiu uma leve pressão na mão que segurava a de Ernest, enquanto ele lutava para voltar. A mínima reação foi suficiente para encher ambos de esperança. Papai! Gritou Liam novamente emocionado. Os lábios de Ernest se curvaram levemente, uma tentativa fraca de sorriso, e uma única lágrima deslizou por sua face. Olga soube naquele instante que ele havia escutado seu chamado. Sem conseguir conter mais sua emoção, Olga pressionou o botão de emergência para chamar o médico, que entrou apressado no quarto. Doutor, papai está acordando, exclamou Liam com um sorriso enorme. O médico verificou rapidamente os sinais vitais de Ernest, surpreso ao ver como ele havia melhorado de forma tão repentina. Confirmou com incredulidade o que todos no quarto já sabiam. Ernest estava voltando depois de tanto tempo preso na escuridão. É um milagre, disse o médico em um tom respeitoso, reconhecendo que algo além da ciência havia acontecido naquele quarto. Liam abraçou Olga com força e ela, ainda em estado de choque, manteve o olhar fixo em Ernest. Ele, embora fraco, levantou levemente a mão, querendo alcançá-los. Eu prometi que estaríamos aqui e nunca iremos embora, disse Olga, segurando a mão de Ernest enquanto ele lhe devolvia um sorriso débil, grato por tudo que ela havia feito. E assim, naquele momento, música, amor e esperança se uniram em uma sinfonia perfeita, trazendo Ernest de volta ao lugar onde ele sempre pertenceu, ao lado de seu filho e de Olga, que se tornou a razão de seu despertar. Com o passar das semanas, o processo de recuperação de Ernest foi lento, mas cada pequeno progresso era um milagre celebrado. No início, apenas o movimento de seus lábios revelava o esforço silencioso para se comunicar, enquanto os sons permaneciam presos em sua garganta. No entanto, com uma constância quase sobre-humana e a presença inabalável de Olga e Liam, aqueles sussurros começaram a tomar forma. Certa tarde, enquanto Olga e Liam o visitavam, Ernest, com o brilho do amor refletido em seus olhos e a voz trêmula de emoção, dirigiu-se a Olga. As palavras saíram como um sussurro carregado de tudo que ele havia guardado em seu coração. Case-se comigo. Olga o olhou, sentindo seu coração acelerar, e antes que pudesse responder, a voz doce de Liam, cheia de alegria e convicção, ecoou no quarto. Diga que sim, mamãe. Com lágrimas nos olhos, Olga sorriu, sussurrando enquanto suas emoções transbordavam no peito. Sim, sim, sim. Naquele instante, a felicidade envolveu os três como uma promessa cumprida, um laço renovado que os uniu para além de qualquer obstáculo, além do tempo perdido e das sombras do passado. Depois de semanas de esforço e esperança, chegou o dia da alta de Ernest do hospital. Olga e Liam o esperavam com sorrisos radiantes e um buquê de flores frescas. Ao cruzar a porta do hospital, Ernest sentiu o ar do mundo exterior enchê-lo de vida. O casamento de Ernest e Olga aconteceu um mês depois, em um lindo jardim decorado com luzes cintilantes e flores de todas as cores. Ao dizerem seus votos, risos e lágrimas se misturaram, selando uma união que floresceu nos momentos mais difíceis. Naquele instante, eles não apenas se uniram como casal, mas também reafirmaram sua família, com Liam ao lado, unindo seus corações em uma celebração de amor, esperança e novos começos. E assim, no aconchego de seu novo lar, recordaram as palavras de Victor Hugo. A vida é uma flor cuja doçura é o amor. A cada dia que passava, entenderam que, apesar dos desafios, o amor sempre encontra o caminho para a luz, florescendo mesmo nos momentos mais sombrios. Se você quer ajudar os cachorrinhos de rua, é muito fácil. Basta se inscrever, curtir e compartilhar esta história no WhatsApp. Deixe seu nome nos comentários, para que possamos te enviar uma saudação personalizada.